Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que prazer estar aqui com você novamente. Uma alegria podermos tirar este momento para recapitular as lições tão importantes da Bíblia. Lembrando que nós estamos estudando Marcos e nesta semana vamos finalizar aí o capítulo 4, né? E assim sendo, este final do capítulo 4 traz momentos importantes para a gente, né? Que como o título da própria lição diz, são milagres à margem do lago. A gente vai falar um pouco mais sobre que lago é esse, a importância que ele tem ali para o local, mas especialmente desses milagres que Jesus fez enquanto estava lá. É óbvio que eu não vou fazer isso sozinho, eu já estou muito bem acompanhado aqui, tanto pela Naína quanto pelo Gilberto. Ambos são aqui da Igreja Central de Alfenas, então se você quiser encontrá-los, basta dar um pulo aqui. Queria que a Naína falasse um oi pro pessoal que nos escuta. Naína, por favor. Olá, pessoal, meu nome é Anaína, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Gilberto. Olá, é um prazer, uma alegria estar aqui para recapitular a lição com vocês e estudar a palavra de Deus. Amém, amém. Bom, para que a gente possa começar, como é de costume, você já sabe, para que a gente possa começar o nosso estudo, abrir a Bíblia, né? É necessário que o Espírito Santo nos guie. Então, se você que está em casa consegue fechar os olhos, pedimos que você o faça. Se você estiver só nos ouvindo, não tiver como, então apenas medite nas palavras. Vou pedir para a Naína fazer essa oração para a gente, por favor. Ok. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de repartir o pão da vida que o Senhor deixou para cada um de nós. Gostaríamos de pedir a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender o que o Senhor quer dizer lá em Marcos, Senhor, no Evangelho de Marcos, para a nossa vida cristã prática de todo dia. Fique conosco, nós te rogamos essas bênçãos no doce nome de Jesus. Amém. 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 Bom, para que a gente possa começar então, o nosso estudo vai estar lá no capítulo 4, a partir do versículo 35. Semana passada nós estivemos falando de parábolas e hoje nós vamos falar de alguns milagres que Jesus fez, né? E esses milagres têm em comum, digamos assim, a presença do Senhor ali em volta do chamado Mar da Galileia. Gilberto, você pode falar um pouco para a gente o que é esse Mar da Galileia aí, esse lago, o que é? Uhum. Esse local, essa água aí. Muito bem, o ministério de Jesus esteve ali concentrado na Galileia, né? E aí em redor ali do mar da Galileia, né? E que na verdade não era um mar, era um grande lago, né? Um grande lago enorme lá que tinha 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Era o maior corpo de água da região. E era ali o centro da vida das pessoas que moravam ali ao redor, né? E o Evangelho de Marcos, ele termina com Jesus e seus discípulos atravessando, né, esse lago, né, chamado Mar da Galileia, né, onde surgiu uma tempestade, né? Surgiu uma tempestade, Jesus acalmou a tempestade, né? E depois, no capítulo 6, já ele termina com Jesus andando sobre as águas do mesmo mar, do Mar da Galileia. Então, essa região ali foi de grande importância para o ministério de Jesus Cristo. Uhum. É interessante a gente pensar também, né, que a civilização como um todo, ela sempre sempre se achega, se aproxima, ou as cidades como um todo, elas sempre existem perto de locais que têm água, né? Sim. Muito raramente Sim. você vai ter uma cidade que é mais isolada, a não ser que ela tenha algum tipo de captação diferente, né? Jesus, quando ele vem aqui para o Mar da Galileia, será que ele pensou em alguma coisa desse tipo, Naína? O que será que trouxe ele para cá, para essa localidade, né? Qual que era o objetivo ali? Creio que sim, porque ali tinham muitas pessoas, né? Igual você falou, um local onde tem água, tem abundância de coisas e pessoas. Então ali, exercer ali o ministério dele influenciaria muitas pessoas, tanto os que moravam ali, quanto os que estavam passando por ali também. Então sempre, tudo que Jesus faz é com um propósito, né? É proposital. Sim, eu acho interessante também da gente pensar, talvez, né, Gilberto, como as pessoas que moravam ali deviam ser pessoas mais simples, né? Pessoas que eram dadas mais a trabalhos, digamos assim, mais braçais, os pescadores, Sim. as pessoas do campo, Sim. as pessoas às vezes que eram, quem sabe, até ignoradas pelos doutores, pelos escribas e assim por diante. Então Jesus vai lá para dar uma atenção especial para essas pessoas, né? Exatamente. E aí vai começar aqui então, a partir do versículo 35 até o versículo 41, né, o primeiro milagre que vai estar aqui. E esse milagre é um milagre, não vou dizer que os outros não sejam especiais, mas esse milagre acho que foi muito marcante para os discípulos,
porque Jesus vai acalmar uma tempestade. Você pode começar para a gente aí então, Gilberto? Faz um resumo para a gente. O que aconteceu nesse evento Muito aqui? bem. Né? O início de Marcos, capítulo 4, Jesus entrou num barco, né? Para ensinar a multidão que estava na praia. Né? E em seguida, ele entrou no barco para descansar, depois do dia todo de pregação, de ensinar aquelas pessoas, toda a multidão, ele entrou no barco para descansar. E logo surgiu uma tempestade. Jesus, cansado, estava dormindo, né? E os discípulos, então, ficaram aterrorizados, preocupados, né, com aquela tempestade. E acordaram o mestre, acordaram Jesus. E Jesus, ao abrir os olhos, ao acordar, ele falou para que o mar se acalmasse, para que o vento se aquietasse, e imediatamente se aquietaram. A tempestade passou e veio a bonança ali naquele lago, naquele mar da Galileia, né? Jesus mostra ali o seu poder, né? O poder de Deus, e vai identificando quem realmente era Jesus, né? O Filho de Deus. Né? Sim. Interessante a gente pegar, né, passando para você aqui, mas justamente hoje, às vezes, né, na maioria das situações, eu sei que aconteceram alguns desastres parecidos com isso lá no Rio Grande do Sul recentemente, mas a grande maioria de nós não vai encontrar problemas como esse. Sim. Né? Mas que aplicação a gente pode tirar dessa parábola para a nossa vida? Então, eu achei muito interessante a lição trazer esse conceito da teofania, né? Que fala que é a manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. Então, a gente vê que nesse momento acontece isso, né? O próprio Deus, ele manda que os ventos e o mar se aquietem, e isso acontece, né? Outra coisa que a gente vê é o medo humano frente àquela situação. Meu Deus, e agora? A gente vai morrer, a gente vai perecer. E isso acontece com a gente. Apesar da gente estar na igreja e estudar a lição, estudar a Bíblia todos os dias e tal, tem tempestades que acontecem na nossa vida que a gente fala assim, nossa, agora o barco vai a pique mesmo, a gente não vai conseguir lidar com essas situações. Então a gente clama. E Deus responde. Né? Deus, ele nos responde, ele nos acolhe, ele diz, olha, não precisa ter medo, eu estou aqui. Né? Jesus estava no barco, mas eles achavam que ele estava dormindo, não estava atento, né? Mas a gente precisa compreender que tem certas coisas que a gente precisa passar. E só depois que a gente entende por que a gente passou. Mas a gente precisa confiar no Deus que está no barco, né? Conduzindo tudo. E ele não é um Deus produzido por mãos humanas, feito através da nossa imaginação, não. Ele é um Deus criador. E se ele nos criou, ele permanece conosco, nos ajudando a passar por momentos difíceis. Isso acho que a gente pode tirar também, né, Gilberto? Queria que você comentasse um pouco, porque, né, o versículo 40 do capítulo 4 ele fala justamente sobre isso. É interessante a gente pensar que, assim, este não tinha sido o primeiro milagre de Jesus. Os discípulos já tinham visto outros milagres, acompanhado outros milagres, visto o poder que Jesus tinha, mas naquela situação, mesmo estando com Jesus, eles tiveram medo a ponto de achar, olha, vai todo mundo morrer. Será que isso tem alguma lição importante pra gente hoje? Porque, como a Anaína falou, todos nós aqui, né, e você que nos ouve, eu creio que crê em Jesus, sabe do poder dele, crê nele, mas às vezes a gente, como o versículo 40 diz, né, como Jesus diz, como é que não tendes fé? Será que isso tem alguma aplicação nesse sentido também? Tem sim, né? Os discípulos, eles ficaram ali atemorizados, né? Faltou ali aquela confiança, aquela fé, afinal de contas, eles estavam com Cristo ali. Estava com Jesus ali dentro do barco, não precisava temer coisa alguma. E muitas vezes, quando vem as tempestades, as pessoas, nós também temos essa questão de falta de fé, a questão de confiança naquilo que Cristo pode fazer estando conosco. Né? Nós, estando em comunhão com Jesus Cristo, nós vamos passar por todas as tempestades, por todos os problemas, na certeza que Jesus não dorme. Jesus age na hora certa. Basta ter confiança e ter fé. Nós vamos ver daqui a um pouquinho um grande exemplo de fé, né? Daquela mulher. Né? Então, isso traz para nós à tona, nós verificarmos a nossa comunhão com Deus, se está tão profunda mesmo, para ter a fé que muitas vezes nem o discípulo tiver ali. Porque a fé é fundamental. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E aí agora, avançando, nós entramos então no capítulo 5, certo? E o capítulo 5, ele vai começar a trazer aqui, ele traz dos versículos 1 até o versículo 14, um episódio, digamos assim, impactante, mas impactante no sentido de assustador, porque o que aconteceu é realmente algo que deixou todo mundo, né, de orelha em pé aí. Sim. Que é a questão dessa cura do endemoniado Gerazeno, né? Eles atravessaram o mar, então, né, Anaína? E eles chegaram na outra ponta. E quando eles chegaram na outra ponta, né, rapidamente começou a se desenrolar aí uma história bem diferente. O que foi que aconteceu? Conta pra gente, por favor. Então, esse homem, ele correu para Jesus, né? Era um homem que ele vivia endemoniado, né? 24 horas por dia. A Bíblia conta que ele se lançava entre os túmulos, né, no cemitério, se lançava no fogo e tal. Então, ele, assim, mostra uma contaminação muito grande, né? Todas as figuras que mostram daquele homem, do dia a dia daquele homem, mostra como ele estava contaminado, digamos assim, pelo pecado, né? E como que hoje nós muitas vezes também nos contaminamos com o pecado. Mas esse homem, ele corre para Jesus. Quando ele avista Jesus, ele corre para Jesus. E aí ele direciona a palavra a Jesus, né? E aí ele se prostra. Então, a gente percebe que ele considera Jesus como superior, né? Ele sabe que Jesus é o Todo-Poderoso e que está ali perante ele. Só que aí o que acontece? Ele reconhece que Jesus é alguém que pode ajudá-lo, mas nesse momento os demônios eles começam a falar, né? A falar pela boca dele. E os demônios eles sabiam também quem era Jesus, né? Sabiam que eles eram impotentes perante Jesus. Então eles pedem, né, que eles sejam lançados ali, sejam transferidos, né, para aqueles porcos que estavam ali, aquela manada de porcos. E nesse momento Jesus autoriza, eles saem daquele homem, para a gente ver o tanto de demônios que havia naquele homem, né? Ele sai do homem e entra nos porcos que se precipitam no penhasco, né? Então aqui a gente vê uma guerra espiritual, o grande conflito. E existia naquela época e ainda existe nos nossos dias de hoje, né, o grande conflito que nós vivemos. Então, os demônios eles conhecem a Cristo e eles temem a Cristo. Eles sabem que com Cristo na nossa vida eles não podem nada. O problema somos nós. Qual é a escolha que nós temos feito? Esse homem, ele sussurrou por Cristo, né? Senhor, me salva. Ele sussurrou. Enquanto os demônios gritavam, ele sussurrou pedindo ajuda a Cristo. Qual a escolha que nós temos feito hoje? Será que nós temos também pedido a Cristo que nos limpe dessa contaminação do pecado, né, no meio onde a gente está inserido? Uhum. Então, é uma pergunta que a gente precisa refletir sobre ela. Uhum. Gilberto, mas pegando essa história aqui também, né, como a Ana ainda trouxe, por que todo esse diálogo, né? O que Jesus queria mostrar ali? Por que deixar que esses demônios fossem até os porcos? Jesus não sabia que isso poderia trazer problemas? O que será que aconteceu ali nesse momento? Sim. É interessante a gente notar aqui, né, que essa história tem duas características predominantes aqui. Primeiro, está cheio de elementos ligados à impureza, né? Que é a questão do túmulo, dos mortos, do sangramento, né, que ele vivia ali se machucando com as pedras naqueles túmulos, então ele sangrava, e a questão também dos porcos, conforme está lá no livro de Levítico, no capítulo 11. Né? E a gente vê que, em segundo lugar, sobressaindo diversos elementos da impureza, está a batalha, né, entre o bem e o mal, o grande conflito instalado ali. Você vê que os habitantes da cidade, eles rejeitaram Jesus aí, eles pediram que Jesus fosse embora. Por quê? Jesus libertou um homem endemoniado que não tinha um espírito, era uma legião, né? Era uma legião, uma legião de demônios que estavam ali perseguindo aquele homem, né? Ligados naquele homem, e ele não tinha sossego hora alguma. E Jesus então permite que aqueles demônios se vão para a manada de porcos, né? Mais de 2.000 porcos que se precipitaram no penhasco. E isso trouxe um prejuízo financeiro para os porqueiros, né?
Um dos motivos que eles rejeitaram Jesus ali naquele momento. Mas o mais interessante é o final dessa história. Jesus se retirou, mas ele deixou lá um missionário, né? Ele deixou o homem curado e que estava testemunhando tudo que Jesus fez para ele, como ele foi liberto. Então, a vitória realmente foi do bem, foi de Cristo, né? Mostrando ali que ele é poderoso e deixou um missionário, alguém para divulgar a sua palavra, ali, alguém que foi um missionário improvável, né? Porque as pessoas olharam para aquele homem no túmulo e agora viram ele de roupa normal, ali conversando normalmente e falando de Jesus. Então ali foi uma vitória, foi um milagre extraordinário de Jesus Cristo. Irmãos, é interessante que no verso 19 desse capítulo 5 fala: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É interessante porque no capítulo 1 de Marcos, né, veio trazendo a cura do... Como é que ele chama? Que tinha lepra, do leproso. E aí o leproso, Jesus falou com ele: olha, não fala para ninguém que eu te curei, né? Ele vai para o sacerdote. Isso. Agora com esse homem endemoniado, não, ele queria seguir a Jesus e Jesus falou assim: não, fica aí. Fica aí porque o testemunho daquele homem, imagina, todas aquelas pessoas da cidade, inclusive seus parentes, né? Sim, conheciam ele e sabia como que era difícil a vida daquele homem. Devia ser desesperador, né, para os familiares. Imagina para o pai, a mãe, ver o filho daquela forma e as pessoas não entravam em contato com ele por medo dele. E agora vê-lo curado é um testemunho assim improvável e maravilhoso. Então, assim, muitas coisas acontecem na vida da gente, a gente não entende. Às vezes a gente fala assim: eu podia ir embora, podia fazer tal coisa e tal. Mas Jesus fala assim: não, fica aí. E muitas vezes Jesus até fecha as portas. Não é para você ir agora, é para você ficar, porque você vai servir de testemunho de que eu sou Deus na sua vida. Então a gente precisa confiar e acreditar nos planos que Deus tem para a nossa vida, né? Isso eu queria que vocês comentassem também, se tiverem alguma ideia. Será que às vezes a gente também não age como os próprios gerazarenos aqui? Porque aqui existe um contraste muito grande, né? Porque duas coisas muito boas aconteceram. Uma pessoa que tinha vários demônios, que trazia problemas para o local, foi curada. Ótimo. Jesus estava lá. Jesus agora tinha, né, foi colocado perante a cidade a oportunidade de receber a verdade viva, que era Jesus. Sim. Mas o único pensamento das pessoas foi: os meus porcos. Perdemos os porcos. Será que às vezes a gente age assim também? O que vocês acham? Eu acho que sim. É verdade. Ali eles pensaram no prejuízo financeiro, né? Material. Pensaram na coisa material, no prejuízo financeiro dos porqueiros, né? Eles não atentaram que quem estava ali era o Filho de Deus, que era Jesus Cristo. Apesar de todos os milagres, acalmou a tempestade e todos os mais, eles tinham conhecimento disso. No entanto, eles rejeitaram porque pensaram no bem material. E hoje, infelizmente, muitas pessoas estão trocando a Jesus Cristo pelas coisas desse mundo. Né? E isso não vai valer a pena. No final, não vai valer a pena com toda certeza. Porque Jesus é muito mais que ouro, é prata. Jesus é a vida eterna. Né? Então nós temos que acreditar e confiar em Cristo Jesus, nosso Senhor, recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida melhor, um mundo que não vai ter dor, nem lágrimas, nem morte. Esse é o propósito de Jesus. Não se compare em nada que nós vemos aqui hoje. Né? Sabe o que eu acho interessante também? Às vezes esse evento aqui ele também funciona para a nossa vida de cristão. Porque todos nós temos pecados, temos coisas, e aí que tá. Não é que nós cometemos pecado, porque isso a gente comete mesmo, mas eu falo assim, nós temos pecados que nós gostamos. A gente pratica certas coisas que a gente gosta, mas a gente sabe que tá errado. Esse é o problema. E aí Jesus quer chegar e falar assim: olha, eu vou chegar e eu vou curar o seu pecado, mas ele vai pular do penhasco. Existe um prejuízo aqui a olhos humanos. Uma impureza será removida. Mas a gente faz às vezes igual os porqueiros, né? A gente fala assim: não, mas eu gosto desse... Falta pouco pro lado do penhasco junto, né? Eu gosto dessa impureza. Não tira, não. E aí às vezes a gente acaba negando Jesus, porque ele quer retirar da nossa vida algo que é ruim, mas a gente
sente prazer naquilo, né? A gente não Muitas quer vezes perder. aqueles pecados acariciados, aquela coisa que sabe que tem que mudar, tem que buscar força em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, mudar, e muitas vezes está acomodado naquilo ali. Uhum. Está bom, de que tá, vou levando, assim. Isso é perigoso. Eu creio que por isso que Deus permite, às vezes, a gente passar por situações que todo mundo fica sabendo e tal, e aí a gente fica envergonhado, mas isso é para salvação. Exatamente. Né? Porque se não acontecesse uma coisa dessa forma, talvez eu não me arrependeria, talvez eu não mudasse de opinião sobre as coisas que eu tenho amado mais do que a Deus. Né? Então, muitas coisas Deus permite que aconteçam para a nossa salvação. A gente deve focar sempre o pensamento nisso. Ele está sempre preocupado com a nossa salvação. E às vezes eu acho que a gente acaba agindo igual, né? Porque a gente pensa só no aspecto humano da coisa, né? A gente pensa no prejuízo agora, mas se eu deixar de fazer isso, então, sabe, aquele gostinho que eu tenho, tudo isso eu vou perder isso, vou perder aquilo, e Jesus está falando, não, olha, isso aqui é para a tua salvação, mas a gente fala, não, mas são os dos meus 2.000 porcos, eu não quero perder, né? Isso que acaba pegando também, tem uma lição importante para a gente dentro da igreja, né? É verdade. E aí agora, a partir do versículo 21, o título eu achei muito interessante, porque fala na montanha-russa com Jesus. Né? Vai trazer aqui então agora outro milagre que acontece ali, né, nas beiradas ali, que vai ser o pedido de Jairo. Né? A Bíblia traz Jairo também em Mateus e também em Lucas, que é justamente, né, Jairo tinha um problema, que era uma enfermidade com a sua filha. E agora Jesus fala que vai curar. Mas, como a lição fala aqui, é uma montanha-russa. Por que uma montanha-russa? O que vai acontecer? É porque é o seguinte, Jairo, ele era o chefe da sinagoga, né? Alguém importante, né? Talvez aí o equivalente a um pastor, um presidente da associação, né? Algo assim. E geralmente os líderes ali da época não tinham uma amizade com Jesus, né? Muito pelo contrário. Eles estavam sempre procurando acusar Jesus de alguma coisa e conspirar para matar Jesus. E agora Jairo se vê na situação que tinha uma filha de 12 anos de idade. Imagina, uma criança de 12 anos de idade à beira da morte, né? Filha única, né? E ele fica ali desesperado, né? Mas ao mesmo tempo com determinação e coragem, né? E houve fé surgiu no coração dele. Então ele vai até Jesus. Olha, Jesus cura as pessoas, eu vou até Jesus. E ele chega até Jesus, então, e se prostra diante de Jesus. É fabuloso isso. Ele se prostra ali e adora Jesus e conta para Jesus, Jesus, eu tenho uma menina que está à beira da morte, eu preciso que você vá na minha casa. Jesus não falou palavra alguma, estava indo em direção à casa de Jairo, estava ali respondendo ali o pedido de Jairo, né? Só que no meio do caminho alguma coisa aconteceu. Jesus estava indo e de repente ele parou. Do nada Jesus parou e fez uma pergunta muito interessante, né? Quem é que me tocou? No meio da multidão. No meio da multidão, evidentemente que todos estavam tocando Jesus, né? Um põe a mão ali, outro põe a mão, empurra, né? Aquela coisa toda ali. E Pedro então responde, mestre, a multidão te aperta, te oprime, você pergunta quem me tocou? E Jesus falou, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. O toque foi diferente, Foi né? diferente. Aí vem a lição para nós. Há uma maneira de ir até Jesus. E essa maneira é com fé. É diferente de outros. Talvez no meio da multidão tinha outros casos, né? A Bíblia não relata, mas poderia ter outros casos, outras pessoas doentes que tocaram Jesus e não aconteceu nada. E essa mulher veio e tocou na orla da veste de Cristo e imediatamente foi curada, né? E Jesus então fez aquela pergunta e olhando assim para ver se via alguém. E a mulher então vendo que não podia se ocultar, falou assim, foi eu que toquei Jesus, né? E contou tudo. Há 12 anos eu venho sofrendo de uma hemorragia, né? Que eu não podia ir na igreja, não podia estar nos lugares, não podia ter um esposo. E foi falando tudo, né? E Jesus falou para ela, filha, vá em paz, a sua fé te curou.
Jesus tinha algo a mais para oferecer, né? Sim, Para entregar. sim, sim. Por isso que ele para ali naquele momento. Ele Exatamente, poderia ter seguido, exatamente. porque ela tinha sido curada. Uhum. Então ele poderia ter seguido com Jairo ali, mas no momento ele para. Porque a cura não necessariamente teria que ser só física. E hoje, muitas vezes, as pessoas querem cura física, querem cura emocional, Jesus mas queria não muito mais. querem a cura espiritual, né? E Jesus, ele tem tudo isso para nos oferecer. Então, às vezes, ele para, né? Nos para Sim, no meio da sim. multidão. Opa, peraí, senti fé em você, está precisando do quê? Eu acho que eu tenho mais do que você está precisando para te oferecer, né? E eu fico pensando em Jairo, né? Nesse momento aí que Jesus parou, Jairo, ele vamos, pensando... vamos, Senhor, vamos, né? Senhor. A Eu minha acho que filha é tá aí que morrendo. entra a montanha-russa, né? A minha filha Porque tá morrendo. no começo Jesus vai, aceita o convite dele, vai com ele, aceita sem falar nada e tal, sem questionar quem ele era, nada. Uhum. E de repente Jesus para. Meu Deus, a minha filha está morrendo lá em casa. Né? Como é que vai ser isso e tudo? Mas mesmo assim ele permanece confiante. Ele poderia estar ansioso. Com medo? Talvez. Mas ele continua confiante. E aí Jesus segue com ele. Isso, interessante que o texto bíblico fala que chegou alguém da casa de Jairo E e já falou para ele, ó Jairo, não precisa incomoda não. mais o mestre É. não, porque a menina já morreu. Sim. Né? E Jesus então escuta aquela palavra negativa e Jesus fala, crê somente e ela será salva. Sim. Crê somente e ela será salva. E aí eles se dirigem então à casa de Jairo, né? Chegando lá na casa de Jairo já estava aquele povo todo, Chorando, né? Os todo amigos mundo. chorando, pranteando ali e tal, aquela coisa toda. E Jesus diz assim, não chores, ela não morreu, mas dorme. E riram de Jesus até. Riram de Jesus. E o interessante é que Eles não sabiam. Jesus manda todo mundo sair, né? Uhum. Ficou ali somente os íntimos da família, É. né? A família mesmo, Jesus e os discípulos. Exatamente, porque quando eles riram de Jesus, Jesus percebeu que eles não acreditavam nele. Né? E para ter um milagre tem que ter o quê? Fé. A gente viu Jesus falar, tua fé Bem te isso. curou, tua fé te salvou. Tal. Então ele manda sair e deixa só o pai, a mãe do menino e alguns dos discípulos, né? E aí pega na mão daquela menina, Talitacume, menina levanta-te. A menina imediatamente levantou, né? E deram para ela alguma coisa para ela comer e ela ressuscitou. Legal é isso, né? Levanta e ainda vai comer alguma coisa para dizer que, ó, tá vivo mesmo. Não é nada não, tá vivo mesmo, vai lá comer. É bem isso, a prova dos 9, né? É extraordinário essa montanha-russa, porque a gente analisando o contexto de maneira geral, você vê que já era uma pessoa importante. A mulher, a Bíblia nem cita o nome. Ele é conhecido entre os evangelistas como a mulher do fluxo de sangue. Só isso. Só fazer um detalhe aqui antes de você continuar, mas é justamente isso que eu acho que vale a pena pontuar. Porque assim, hoje o Brasil ainda, graças a Deus, é um país um pouco melhor, embora a gente, é uma vergonha que um país como o nosso precisa de uma legislação para dizer, olha, não pode bater na sua mulher, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Meio vergonhoso você precisar disso para dizer uma coisa tão óbvia, né? Mas naquele tempo era muito pior, muito pior. E a mulher ter um fluxo dava a ela a característica de impura. Então ela era uma mulher considerada impura há 12 anos. 12 anos. Ou seja, há 12 anos ela não podia fazer nada, porque qualquer lugar que ela chegasse, por mais que ela se lavasse, por mais que ela fizesse, por mais que ela fosse uma pessoa boa, que não tivesse cometido intencionalmente pecados, passado outras pessoas para trás, mentido, não interessa. A visão da lei do povo, ela era impura e acabou. Lucas, e as pessoas podiam até não saber que ela tinha esse fluxo de sangue intenso sempre, mas ela sabia. Então, ela se culpava, ela sofria com aquilo. Então, imagina a solidão dessa mulher, né? De estar sozinha, de não poder se chegar a ninguém. Sim. Então, Jesus ali, naquele momento, quando ele para, ele dá importância a ela. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Então, assim, a gente precisa compreender, né? Sim. As situações emocionais, a carga emocional. Realmente foi uma montanha-russa aí, né? Foi uma montanha-russa e um grande desafio para aquela mulher, porque a mulher ela não poderia estar no meio da multidão por si só. Né? Já tinha um preconceito. Sim. Ela foi abrindo caminho aí de um jeito ou outro e chegou até a hora da fé de Jesus. Né? Então, a fé realmente faz a diferença. Né? E para a gente poder terminar aqui, fazendo meio que um apanhado geral da parte de quarta e quinta, que nosso tempo já está acabando, tem muitas lições, né? Essa parte de Jairo, a parte da mulher, tem muitas lições importantes. Mas a gente precisa avançar para terminar, e a parte do versículo, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. E aqui, né, quando a gente pega na parte de quinta-feira, que vai falar aqui do versículo 34 até o 52, né, que vai ter muitas outras coisas aqui, Jesus andando em Genezaré de novo e assim por diante, parece que a mesma fé que Jairo, embora tenha, né, tido suas ansiedades e essa mulher tiveram, a própria, não vou dizer a família de Jesus, né, mas os próprios irmãos ali, aqueles que cresceram como Jesus, não tiveram, né? Como a Bíblia fala, o subtítulo aqui diz, né? Jesus vai pregar em Nazaré, mas aqueles que o conheciam desde criança, desde pequeno, o rejeitaram, né, Gilberto? O que a gente pode tirar de aplicação pra gente isso aqui? É que normalmente quando alguém que veio da cidade pequena se torna aí popular, né, com uma certa fama, reconhecido, a cidade tem a alegria de ter um acontecimento desse. Só que ali em Nazaré foi diferente, né? Eles ficaram com ciúme, não acreditaram em Cristo e tal. Não é esse o carpinteiro? Ué, será que não está certo o que ele está fazendo? Tipo assim, como se fosse... como se ele estivesse envergonhando, exatamente, né? Escandalizar daquilo que Jesus está fazendo de bom, né? Os da própria casa, né? Os próprios habitantes. Então, isso é uma grande lição para nós explicar na nossa vida também, né? Nós temos que olhar para as pessoas de maneira que o que elas podem ser, não os que elas são, o que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Né? E no caso aqui, eles simplesmente por incredulidade, né, diante dos milagres, eles não creram que Jesus poderia fazer aquilo que estava fazendo. Simplesmente rejeitar, não acreditar, rejeitar. Não, isso aí é o carpinteiro. Para nós é o carpinteiro e pronto. E acabou, não passa disso. Não tem segunda opção. E aí, Anaína, eu queria terminar então com você, que você pudesse fazer uma última reflexão para a gente justamente sobre isso. Será que às vezes nós na igreja não somos exatamente como os nazarenos? Porque às vezes a gente conhece uma pessoa no tempo que ela está fora da igreja. E aí alguém vai, apresenta o evangelho para essa pessoa, a pessoa crê, muda de vida, se batiza, vem para a igreja, só que quando ela vem para a igreja fala assim, não, olha, para fulano não, porque fulano, vivia no bar, vivia fazendo isso, vivia aquilo. Não, porque fulano fazia isso, fulano fazia aquilo. Parece que ele nunca está perdoado. Parece que a impressão que a gente tem é que às vezes o sangue de Jesus não tem poder para perdoar a pessoa, né? Exatamente. A gente sempre fica assim falando, não, fulano pecou lá, ele não tem não. Só adendo rapidinho, o próprio Paulo teve problema com isso, né? Paulo, quando teve um encontro com Cristo, né? Aquela conversão maravilhosa, 3 dias de jejum, né? E caiu como que escama dos olhos dele, ele passou a enxergar Cristo, ele chegava nos irmãos, os irmãos, eu estou aqui, eu sou Saulo agora, esse não é aquele Paulo que perseguia os cristãos e tal, eles ficavam com medo, né? Mesma coisa aconteceu com o nosso querido Falcão Alegre, que esteve aqui em Alfenas, né? Ele fala que tem igreja que ele chegar e entrar por uma porta, os irmãos estavam saindo pela outra, né? Eu acreditava no milagre. Posso falar, por favor? É interessante, isso acontece mesmo. Principalmente quando a pessoa é daquele lugar, né? Sim. Mora naquele lugar. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele tem o poder para fazer a obra na vida de qualquer pessoa. Amém. Inclusive na nossa. Amém. Porque às vezes a gente se acha tão perfeito, e quando a gente fica sozinho com a gente mesmo e a gente começa a refletir sobre a nossa vida, que a gente deveria fazer isso mais vezes, né? Quando a gente se despide de nós mesmos, né? E colocarmos como Jesus como o modelo.
Porque se eu colocar, por exemplo, o irmão Gilberto como modelo para mim, você como modelo para mim, eu posso falar assim, não, a gente está mais ou menos igual, né? Eu estou só um pouquinho abaixo, então eu estou um pouquinho acima. A gente mede, a gente usa a fita errada para medir, para se medir. Nós precisamos nos comparar com Cristo. Quando a gente se compara com Cristo, a gente não consegue ser melhor que ninguém, porque todos nós estamos abaixo. Sim, né? Todos sim. nós temos muita coisa para melhorar, né? Para chegar mais próximos de Cristo, né? Para estarmos cada vez mais parecidos com Ele. Então, eu creio que a gente precisaria usar a fita, a métrica correta, né? Para medir aí a nossa espiritualidade. Será que eu tenho me comparado com os outros ou eu tenho me comparado com Cristo? E não cabe a nós julgar se a pessoa mudou, se a pessoa não mudou. É ela com Deus. Simplesmente é ela com Deus. Se ela, por exemplo, te fez alguma coisa e você não consegue mais confiar, clame ao Senhor. Senhor, me ajuda. Né? Eu preciso romper essa barreira com o irmão, porque, afinal de contas, todos nós queremos estar no céu um dia. Sim. Então, eu preciso perdoar. Eu preciso que ela me perdoe para que a gente esteja no céu juntos. Pode ser que não tenhamos mais tanta afinidade aqui, mas no céu nós estaremos juntos, é o nosso objetivo. Então, a gente precisa clamar ao Senhor Jesus para que a gente possa transformar o nosso modo de pensar. E para quem se acha julgado, né? Tem uma perguntinha aqui no finalzinho da lição de quarta que fala: você já foi rejeitado ou passou alguma crise difícil de entender? Então, aí eu respondi, é necessário crer que Cristo tem o controle de tudo, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém. Então, a gente precisa entender que até as coisas ruins, até os julgamentos errôneos dos outros, ou acertados, não sei, que nós recebemos, tudo isso Deus permite para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação. Muitas lições ainda temos, né, Gilberto? Sim. Mas você vai ler alguma coisa para terminar? Só que um tipo diferente de Messias, né? Que Jesus supre a necessidade de acordo com cada classe, com cada pessoa. Isso é muito interessante, né? Na multiplicação do pães e peixes, né? Eles achavam, inclusive, que Jesus ia tomar o poder ali, que a expectativa dele é essa, que Jesus libertasse dos romanos, né? E fosse um governo dele ali, fosse um governo de Cristo. Mas não é essa a expectativa verdadeira que Jesus trouxe. Jesus, ele veio aqui está bem claro, né? Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado, né? Ele não veio para ser servido, né? Ao contrário, ele veio para dar a vida em resgate de muitos, né? Então, no momento ali, eles não entenderam. Se a gente analisar lá o livro de João, somente depois do milagre, né? Jesus, tipo assim, como deu um aperto no pessoal todo, né? Um aperto no pessoal e mostrou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não entrará no reino do céu. Aí que eles começaram a pensar e muitos até abandonaram o caminho. Mas, na verdade, é essa. Nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Beber da água e comer da carne é aceitar nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para ter a nossa vida transformada. Amém. Amém. Gilberto, você mesmo, sem perder muito tempo, que nós já passamos da hora, pode fazer uma oração para a gente finalizar, então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela recapitulação da lição e pelo estudo da sua palavra, Senhor. Por favor, Pai, que o Espírito Santo possa agir na nossa mente, nos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente focar nosso olhar em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que através dele, através do poder do Espírito Santo, nós possamos estar preparados para a breve volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nos abençoe e nos guarde, que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a você que nos assiste ou nos ouve, muito obrigado pela sua presença e nos vemos semana que vem para estudarmos a lição de número 6, de dentro para fora. O que será que a gente vai falar na semana que vem? Eu espero você aqui então e que o nosso nome possa permanecer escrito no livro da vida. Amém. Amém.